Meu nome é Júlia, seja bem-vindo ou bem-vinda de volta aqui no canal. Vamos fofocar sobre livros, eu tô empolgada porque já é abril, o melhor mês do ano, como todos sabem, porque é meu aniversário. Mentira, mas eu gosto muito de abril sim, porque finalmente é outono. E nesse vídeo eu tenho, acho que um recorde aqui pessoal. Eu li 9 meses em março. Eu li 9 livros em março. Em parte porque alguns dos livros que eu selecionei são leituras mais rápidas, mas também porque eu escondi alguns livros de vocês que eu já tinha lido em março, mas é que eles eram pra ser surpresa pra um vlog que eu tinha feito lendo os livros favoritos da Olivia Rodrigo, ou eu já tinha começado alguns livros e daí terminei ali no comecinho de março. Mas eu vou falar sobre os livros, eu acho que vocês vão entender que são leituras mais rápidas mesmo. Por exemplo, o primeiro livro que eu li, e que também é o último, porque foram 2 volumes de uma série. E eu tô muito empolgada, porque é o meu primeiro mangá em muito tempo. O volume 1 e 2 da série Orange. Chama série quando fala de mangá? Igual fala de livro, tipo assim, a série de livros de Jogos Vorazes, por exemplo. Eu não sei se mangá chama série também. O primeiro volume eu li no comecinho de março, e o segundo eu terminei ontem, e eu tô agora esperando ansiosamente o terceiro ser liberado na minha biblioteca, porque o final do segundo volume terminou assim de um jeito... Oi? Informações, por favor. A gente vai acompanhar uma menina chamada Naru, que ela recebe uma carta da versão dela do futuro. E ela tem a missão de tentar salvar um amigo dela. Vai acontecer algum acidente e ele não vai mais estar entre nós. Quando comecei a ler o livro, eu achei que ia ser uma parada mais, assim, ficção científica, viagem no tempo. O anime que eu já vi que tinha uma pegada parecida com essa era Steins Gate, que também é uma coisa assim, meio de viagem no tempo e tal. Mas não é tanto assim. Esse mangá, ele é mais fofinho, mais de romance e amizades do que de viagem no tempo. Tem uma pegada bem forte de saúde mental, principalmente de atentados contra a própria vida. A mãe desse rapaz que ela tá tentando salvar morre, acho que no primeiro ou segundo dia ali que eles se conhecem. Ele tá bem depressivo e tal, e ela vai querer tentar ajudar ele, acolher ele, tentar fazer com que ele se sinta mais confortável pra se abrir com ela e, tipo, olha, tu sabe que tu pode contar comigo, né? Se precisar, eu tô aqui e tal. Vai ter uma conotação romântica ali entre a Naru, a menina que recebeu as cartas, e o Kakeru, que é o rapaz que ela tá tentando salvar. Desde pequena, desde assim, de crepúsculo, eu sempre tô do lado errado de triângulo amoroso. E tem um triângulo amoroso aqui, que vai ser a Naru com esse Kakeru, o rapaz que ela quer ajudar, e o Sua, que é um amigo que já era do grupo ali de amigos dela. Eu gosto muito mais do Sua. Eu sei que o romance principal muito provavelmente é com o Kakeru, porque ele é o rapaz que ela quer tentar salvar, né, essa coisa toda. Mas o Sua, pra mim, ele é muito mais... Não sei se é mais a minha cara ou se eu gosto mais dele ficando com a menina ali. E eu também acho muito legal pensar nessa ideia, né, de tipo, o que que tu faria se tu recebesse uma carta da tua versão de 10, 15 anos no futuro, falando assim, olha, eu quero que tu mude isso, isso e aquilo, porque são arrependimentos meus. Eu ia ficar extremamente paranoica, começar a mexer com o destino e sabe-se lá o que vai acontecer, vai que eu mexo um negocinho aqui, isso dá um resultado, uma bola de neve, sabe, lá no futuro. E já teve uma época que eu ficava pensando assim, nossa, como eu gostaria de receber uma carta da Júlia do futuro pra saber o que eu tenho que fazer, sabe, quando chega aqueles momentos na tua vida que tu tem 2 decisões, será que eu escolho isso, será que eu escolho aquilo? Queria tanto ter a resposta da Júlia do futuro, mas não sei. Às vezes a Júlia do futuro escolheu a opção A, não deu certo, mas se tu escolhesse a B ia ser pior, então, sei lá. E aí o outro livro que eu li, eu não amei. E é um clássico. É O Homem Invisível, do H.G. Wells. Eu gosto muito do filme O Homem Invisível, que é com a Elizabeth Moss, eu acho. E aquele filme puxa pra um lado um pouco mais moderno dessa história. Ele é inspirado nesse livro. O livro é sobre esse cara que aprendeu como ficar invisível. Não ficar invisível, tipo, ele aprendeu uma parada lá e agora ele é invisível pra sempre. Tipo, não tem opção, não é assim, ah, eu vou ficar invisível aqui agora. Só que esse livro tem um estilo de narrativa que eu odeio. Começa com esse cara chegando num hotel e ele já tá invisível, ele já tá cheio de faixa enrolada, assim, pra não aparecer nenhum pedacinho da pele dele, até porque ninguém vai ver pele. Então ele tá usando, assim, roupas todas compridas pra cobrir todo o corpo, faixas enroladas no rosto, óculos e tal. E a galera desse hotel e da cidade ali vai ficando tipo assim, tá, qual é o problema desse cara? Por que ele tá desse jeito? E aí teve um comentário que eu fiquei muito tipo...
Gente, que? Na maior naturalidade do mundo, as pessoas falam, tipo assim, provavelmente ele sofreu um acidente, tipo uma queimadura, e daí ele tá ali enrolado pra se proteger. Talvez ele é um fora da lei. Ou talvez ele só seja negro. Nessa parte eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? É muito chocante pra mim quando um livro cita esses comentários extremamente racistas de uma forma tão natural. Sabe, tipo, isso é comentado como se fosse algo totalmente normal. Tipo, esse cara pode ser que ele tenha pele escura e isso seria horrível, né? Então, claro, todo mundo iria querer disfarçar. E não ajuda que esse livro foi traduzido pra português pelo Monteiro Lobato, que foi a versão que eu li. Eu sei que o Monteiro Lobato tem várias questões de racismo também nos livros dele, ou em comentários que ele fez por fora. Então eu tava muito desconfortável com essa história. Mas o ponto que eu achei ruim, que é uma questão da narrativa que eu não gosto, é que o livro começa com esse cara chegando no hotel e tá todo enfaixado, e daí vai meio que causando a bagunça ali na cidade, com as pessoas tentando descobrir o que tá acontecendo. E chega um certo momento, assim, depois da metade do livro, mais ou menos, que esse rapaz que ficou invisível, ele meio que conta toda a história dele. Meio que volta no tempo, e ele vai falar, como que eu tava estudando e descobri como ficar invisível, e como foram os primeiros dias, e papapá, até como que eu cheguei nesse tal desse hotel. Eu não gosto quando as histórias param a narrativa pra ter alguém falando, tipo assim, tá, agora vamos pausar aqui porque tu precisa saber dessas informações, então eu vou aqui jogar um monte de coisa em cima de ti que tu precisa saber pra gente conseguir continuar. Sei lá, uma estrutura narrativa meio preguiçosa, então eu não gostei. Assim como a grande maioria de histórias de ficção científica, o livro vai trazer questões de, será que isso seria algo positivo, tu conseguir ficar invisível ou não? Porque vai comentar sobre as dificuldades desse cara e as aventuras que ele vai vivendo por conta disso, como ninguém vai confiar nele e tal. Gosto muito também da ideia que o livro traz de como esse cara acaba abusando do poder que ele tem. Ele meio que assim, bom, agora que eu sou invisível, eu posso ir pra qualquer lugar sem ninguém me ver, eu posso meio que fazer o que eu quiser, mas ao mesmo tempo o livro traz como isso não seria algo tão simples assim, tipo, pra ele conseguir ficar invisível, ele tem que ficar pelado, porque as roupas ainda são visíveis. Mas por causa disso, ainda parecem, tipo, pegadas no chão, e se ele pisar num caco de vidro, ele vai cortar o pé e vai dar pra ver sangue. Então tem vários detalhezinhos, assim, da invisibilidade que eu adorei na discussão ao redor da história. Mas a narrativa em si, eu achei meio tanto faz, e esse é um grande problema que eu tenho com histórias de ficção científica, que na maioria das vezes eu gosto muito da ideia por trás, mas não necessariamente da história que o autor decidiu pegar pra contar e pra usar de fantochezinho, assim, pra passar as ideias que ele queria contar. E eu acho que a adaptação do filme com a Elisabeth Moss ficou mais interessante, porque até o filme pega essa questão da invisibilidade e traz pra um contexto mais moderno com um relacionamento abusivo. Eu gostei muito dessa releitura que o filme fez, e o fato de eu já ter assistido o filme antes de ler o livro, eu acho que prejudicou a minha experiência com o livro. E também os outros probleminhas ali que eu tive com o livro, tipo o racismo escrachado e essa narrativa meio estranha. Mas aí depois eu li um livro que eu gostei muito. Ele se chama Os Marvels, do Brian Selznick. Eu li esse livro e os próximos que eu vou citar aqui agora num vlog que eu fiz lendo os livros favoritos da Olivia Rodrigo. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo se quiser assistir. Mas, basicamente, esse livro, ele é contado em dois formatos, que eu achei muito interessante. A primeira metade do livro, ela é só ilustrada. E a história é sobre essa família de atores de teatro. A segunda metade do livro, ela se passa, acho que, tipo, uns 150 anos depois da primeira parte, e ela é numa estrutura de narrativa tradicional, sabe? Em prosa. E ali a gente vai acompanhar um menino que foge de casa. O menino tem, acho que 12, 13 anos. Foge de casa pra encontrar um tio dele que ele não conhece, ele só ouviu falar desse tio, mas ele nunca viu esse tio. E tem grandes suspeitas de que esse menino seja conectado com as pessoas daquela primeira metade da história da galera do teatro. Então ele vai meio que tentando investigar a família, investigando essas histórias que ele encontra pra ver, tipo, o que rolou ali com a família dele. Eu até achava que o livro ia ter, assim, umas falas mais simples e abordar temas mais básicos, assim, por ser mais voltado para o público infantil, mas não. Ele aborda temas, tipo assim, a crise de AIDS dos anos 90, a importância da gente conhecer a nossa própria história, sabe? Tipo, a história da nossa família, de onde que a gente veio, essa sensação de tu se sentir meio alien no mundo, de que ninguém te entende, ninguém consegue ser o teu porto seguro, onde tu pode se expressar e ser tu mesmo. Adorei o livro, recomendo a leitura, acho que o formato
formato que o autor escolheu pra contar a história, né, essa metade sendo ilustrada e a segunda em prosa, funcionou demais pra essa história específica. Eu sei que o autor tem outros livros que ele também usa esse mesmo formato e eu tô curiosa pra ver se é só, tipo, um estilo de escrita dele ou se isso realmente funciona com outras histórias da mesma forma que funcionou nesse daqui. Outro livro que eu li pra esse vlog da Olivia Rodrigo e que eu fiquei chocada de ter gostado. Ele se chama Helium, do Rudy Francisco. É um livro de poemas que ainda não foi traduzido pra português. E eu nunca entendi poema. Eu sempre fui aquela pessoa que fica assim boiando em poema, porque eu sempre vi as pessoas falando que poema não é o tipo de coisa que tu tem que entender, é tu só sentir. E isso pra mim sempre foi muito confuso. Como assim eu não vou entender o poema? Isso buga a minha cabeça. Mas eu adorei os poemas desse cara. Ele fala sobre desigualdade social, sobre racismo, sobre as questões de insegurança dele, relacionamentos abusivos. Ele coloca muitas histórias pessoais ali, e eu gostei do jeito que ele faz isso, porque não é como se fosse só um diário dele falando sobre a vida dele, que eu talvez não conseguisse me conectar. São algumas histórias que são específicas da vida dele, mas que tem lições que funcionam pra qualquer pessoa. Minha frase favorita do livro, eu vou traduzir aqui, mas eu vou botar a frase original aqui do lado também. Os meus hobbies incluem editar a história da minha vida, me esconder atrás de metáforas e tentar convencer a minha sombra de que eu sou alguém que vale a pena ser seguido. Tentando convencer uma outra pessoa de que eu valho a pena, que eu sou bom. Não, eu tô tentando convencer a mim mesmo, sei lá. Eu achei lindo e esse é aquele tipo de frase que eu entendo agora. A ideia de que, assim, eu não entendo logicamente o que ele quis dizer, mas eu sinto. Eu entendi emocionalmente o que ele quis dizer com essa frase. Vários dos poemas dele também me fizeram parar a leitura e ficar pensando na vida. Inclusive, já tô lendo um outro livro dele. E agora eu tô me sentindo uma leitora muito chique, porque eu leio poemas. Mas ninguém bota na minha mão aqueles poemas tradicionais, com métrica e rima clássica, porque daí eu não entendo nada, entendeu? Os poemas deles são muito mais modernos e se encaixam muito mais com quem eu sou e com o meu estilo de leitura. Outro livro que eu li pro vlog da Olivia Rodrigo se chama Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. Ela é autora de Comer, Rezar e Amar, mas esse é um livro de autoajuda que ela escreveu sobre a criatividade. Eu e ela, na verdade, a gente teve assim, uns desentendimentos, porque tem uma hora que ela fala algumas coisas meio grande magia demais, e daí eu fiquei pensando, mas o que essa mulher cheirou pra escrever isso aqui? Mas de forma geral, ela tem conselhos muito bons sobre a criatividade, de tipo, em vez de tu deixar de ter medo ou tentar não ter medo das críticas das outras pessoas, teu objetivo seria ter mais coragem pra enfrentar isso, porque eliminar o medo é impossível, então tentar ter coragem pra lidar com esse medo é um objetivo melhor. Seguir a tua curiosidade é uma das formas mais fáceis de tu ter, tipo, inspiração e saber pra onde ir e que caminho seguir na tua vida. Ninguém é obrigado a gostar da arte que tu faz. Ninguém é obrigado a pagar pra tu seguir teu sonho, sabe? A comprar teus livros, a gostar das tuas músicas, a escutar tuas músicas. Talvez a pessoa nem queira. São lições bem interessantes e bem pé no chão mesmo, na minha opinião, que ela coloca aqui nesse livro. E apesar dessas coisas que eu não amei no livro dela, eu acho que qualquer livro de autoajuda, a gente tem que meio que dar uma peneirada no que tá sendo apresentado pra gente e selecionar e absorver as coisas que fazem sentido pra nossa realidade, pro nosso contexto de vida e deixar passar o que não faz. Não são todas as lições ou todos os hábitos, todos os conselhos que funcionam pra autora desse livro que vão funcionar pra mim ou pra ti, mas nem todos também são descartáveis, então vale a pena pegar o que faz sentido e deixar o que não fizer. Aí eu li um livro de ensaios, se chama Rastejando até Belém, da Joan Didion. Ela foi uma escritora nos anos 60 e ela mudou bastante a forma como o jornalismo era feito. Ela trazia um pouco mais de impessoalidade para as peças jornalísticas dela, ela narrava as coisas mais no formato de história, em vez de passando fatos ali de uma forma mais crua. Particularmente, eu não gostei desse livro. Não que ela escreva mal, mas eu só não tinha interesse pelos temas que ela escrevia. Tipo, ela vai falar sobre o ator John Wayne. Eu nunca nem tinha ouvido falar desse cara. E ela é super fã dele, então ela vai falar bastante sobre ele, vai colocar um pouco das opiniões pessoais que ela tem. E eu consigo entender que isso é algo importante pra autora que escreveu, mas eu não sinto nada a respeito disso. Pra mim, isso não significava nada. Eu não tenho as mesmas experiências dela, eu nem conhecia esse cara, os filmes dele, então eu não tenho nenhuma conexão quando ela tá falando sobre quanto ela gosta desse cara. Vários textos foram assim também, ela falava sobre políticos, sobre ativistas, músicos, que ou eu não conhecia,
ou eu não tinha interesse, e que daí pra mim ficou chato ler sobre o assunto. O primeiro texto, na verdade, eu gostei, uma história que realmente aconteceu, num caso criminal, e eu costumo gostar desse tipo de história, então ali eu senti uma certa conexão. Tiveram alguns textos mais pessoais dela, tipo, ela fala sobre a importância de manter diários, sobre como seguir em frente, enfim, eu não duvido que possam existir alguns outros textos que chamariam mais a minha atenção se eu tivesse alguma conexão com o tema, mas os textos que foram selecionados para serem colocados nessa coleção não bateram muito comigo, não. Falando de coisa boa, falando de autoras nacionais, eu reli um livro que eu tinha lido pela primeira vez uns 10 anos atrás, eu acho, e que eu tinha detestado, mas eu reli e eu gostei dele. Não vou falar que eu adorei, mas eu gostei. É A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e eu tinha lido esse livro no ensino médio pra estudar pra vestibulares. A gente vê a vida mundana e banal dessa moça que vive no Rio de Janeiro, ela trabalha como datilógrafa e não tem mais nada assim na vida dela, sabe? Ela não tem amigos, ela não tem família, ela não faz nada, ela não tem aspirações na vida. Qualquer coisa que falam pra ela, ela aceita. Se as pessoas ofendem ela, ela simplesmente tipo, realmente eu sou feia e burra. E não foi um livro que eu gostei de ler, porque não tinha uma protagonista interessante, não tem muito uma história ali. A história que vai ter no livro é acompanhar algumas semanas da vida dessa moça em que não acontece grandes coisas e daí ela morre. Mas hoje em dia, lendo esse livro, eu gostei mais da escrita da Clarice Lispector, porque eu consegui entender ela um pouquinho melhor, e também nessa pegada de que nem tudo eu preciso entender, mas algumas coisas dá pra só sentir. Tanto que eu também tirei vários dos trechos do livro dela pra escrever a respeito e pra ficar assim, meditando e filosofando a respeito. E foi interessante ter lido esse livro hoje, depois de já ter estudado ele em aulas de literatura, porque eu sei hoje que o objetivo da Clarice escolhendo contar a história dessa protagonista era justamente escolher a história de uma pessoa que não tem uma vida grandiosa, assim, incrível, de pessoas que fazem atos maravilhosos ou que tem grandes romances e tal, com essas histórias tradicionais que são contadas. O objetivo da Clarice era mais contar a história de uma pessoa real, que talvez tu passa pela rua, tu vê ela e tu não dá 10 segundos de atenção pra ela, mas que também é uma pessoa, um ser humano, que merece ter a sua história sendo contada. Realmente tiveram várias passagens que me deram ideia pra ficar pensando a respeito da vida. Tem uma hora que ela tá falando sobre a protagonista e ela fala assim, que a fulaninha nunca teve coragem de ter esperança. Poxa, realmente, pra gente ter esperança na vida, esperança de que as coisas podem mudar, tu precisa ter coragem de quebrar a cara, de talvez as coisas não derem certo. Tem uma outra hora que o narrador da história, ele fala que ler os livros dele é algo que não é tão importante assim pra pessoas que passam fome constantemente. E realmente essa é a visão que eu tenho sobre a arte. Por mais que eu ame arte, eu defendo a ideia de que a arte é inútil, porque a arte não precisa ser útil, não precisa existir uma produtividade na arte. Não tem como uma pessoa que tá lutando por sobrevivência se importar com ler livros ou com admirar artes e músicas, não sei o que. Tipo, existem questões muito mais importantes para essa pessoa se preocupar no momento. E isso pra mim não é uma crítica à arte ou falar que a arte é inútil, é algo pejorativo. É mais uma visão de que todo mundo deveria ter essas necessidades básicas atendidas pra poder sim se preocupar com arte, sabe? E se importar com a arte, poder se expressar de forma artística e ler livros supérfluos sobre pessoas que têm vidas que não são nada interessantes nem nada do tipo, mas que também tem histórias que merecem ser contadas. Sei lá, esse livro me deu muita ideia, assim, pra conversa, e eu, depois de ter relido, entendo por que ele é um clássico. Na época que eu li pela primeira vez, eu só achei ele muito, muito chato. E eu não entendi por que tanta gente gosta disso, de um livro que não vai pra lugar nenhum. Mas o último que eu li, eu amei, e ele, assim, pra fechar com chave de ouro o vídeo, A Cabeça de Santo, da Socorro Acioli. A história desse livro é tipo, uma sequência de coincidências e de eventos bizarros que vai meio que só virando uma bola de neve, vai piorando. Tudo começa com esse rapaz, que a mãe dele morreu recentemente e ela faz, tipo, um último pedido, assim, né? Tipo, olha, depois que eu morrer, gostaria que você fosse até a cidade onde mora o teu pai e a tua avó paterna, porque ele nunca conheceu essas pessoas, o pai dele abandonou ele quando ele, acho que não era nem nascido ainda, ele já abandonou a família, e a mãe quer que ele vá lá conhecer as pessoas. E isso desencadeia uma sequência de eventos
tão bizarros, porque daí esse rapaz chega nessa cidade descobrindo uma forma de enganar as pessoas ali da cidade pra conseguir um benefício próprio, o que seria algo, obviamente, muito mal visto, porém, a consequência desse ato errado deles é estimular o negócio local. E essa é uma cidade que já tava meio assim, morrendo basicamente, as pessoas em si já estavam envelhecendo e morrendo, quase ninguém morava ali, as casas estavam tudo abandonadas. Só que com essas coisas que eles vão fazendo, começa a estimular um negócio legal, e vão abrindo novas lojas e restaurantes e hotéis e não sei o quê. E isso vai virando uma bola de neve, e eu ri muito com esse livro. Tipo, não é um livro de comédia, mas ele tem situações que são tipo coincidências ou momentos muito tipo, cara, como é possível que isso esteja acontecendo? Mas ao mesmo tempo, toda essa história me soa muito realista. Além da história ser maravilhosa, a escrita dessa mulher tem algumas frases que ela coloca que não são necessariamente assim frases poderosas no sentido de trazerem mensagens muito fortes. Tem uma hora que ela fala assim: fulaninho viu a chama da vela tremendo, tentando ser fogo. A chama de uma vela ali, tremendo, quase morrendo, tentando ser fogo. Tipo, em vez de contar só uma história de forma direta e reta, indo direto ao ponto, ela coloca esses confetezinhos ali no meio, que fica lindo. Eu só vou falar que esse livro, ele tem certos elementos de realismo mágico. A base pra essas coisas que fazem os personagens se aproveitarem de outras pessoas é algo que não tem explicação em momento algum da história, não tem um porquê, um como, não tem nada disso. E eu sei que tem gente que não curte muito essa pegada em livros, mas pra mim isso não era o importante, sabe? O importante é tu acompanhar a história junto com esses personagens. Eu li esse livro em um dia, isso é muito, muito raro pra mim, mas eu tava viciada na história. Cada capítulo acontece 500 mil coisas e eu tava assim, cara, o que vai acontecer? O que vocês vão fazer com isso agora? E com essa nova reviravolta, e com essa nova informação. Genial, genial. Eu acho que o principal tema que foi das minhas leituras nesse último mês foi de testar coisas novas, de testar livros que eu nunca teria escolhido ler sozinha, tipo livros de poesia, livros de ensaio, mangás, que faz muito tempo que eu não leio mangá e eu tô gostando bastante dessa série. Reler um livro que eu tinha odiado na minha infância ou adolescência e que hoje em dia eu já tenho um outro ponto de vista, sabe? Então eu gosto de testar essas coisas diferentes e eu nem sempre lembro de fazer isso, porque é muito fácil a gente só ficar preso na zona de conforto e ler as coisas ali que eu tô acostumada. Então eu tenho que meio que fazer um esforço consciente pra ir atrás de livros que eu não iria atrás. Não sei se eu fiz sentido aqui, mas essas foram as minhas leituras de março. Se tu já leu algum desses livros e quiser conversar comigo aqui nos comentários, sinta-se à vontade, eu vou ficar muito contente. Agradeço muito por ter assistido o vídeo até aqui. Curte ele, por favor. E se tu for novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreve. Eu faço vídeos toda semana falando sobre livros, leitores e literatura. Eu te desejo uma ótima semana, ótimas leituras e te vejo no próximo vídeo.